Nós queremos saudar todas as irmãs e irmãos com a paz do Senhor Jesus, estendendo a nossa saudação a todos aqueles que estão conosco, participando deste culto e ensino da Palavra de Deus, através dos nossos canais de comunicação aí, alguns no Facebook, outros no YouTube, outros no rádio, e nós queremos que a presença de Deus se faça sentir, não só aqui, mas em cada casa, cada família. Podemos assentar-nos. Nós queremos dizer aos irmãos que os nossos cultos estão sendo, assim, bastante aproveitados, porque muita gente tem acompanhado o nosso trabalho, acompanhado os nossos cultos de adoração, culto de ensinamento, e nós louvamos a Deus por isso, irmão. Agora a gente está com um pouquinho mais de tempo em casa, pelo menos não está podendo sair para canto algum. Nós que estamos no grupo de risco, né? Estamos meio presos. Então eu fico muitas vezes observando os pregadores que ficam transmitindo mensagens e trabalhos através da mídia. Irmãos, eu confesso que nós estamos muito pobres de mídia para evangelismo. Muito pobre. A maioria dos irmãos são propagadores de coisas erradas. Em que sentido? Uma categoria de igreja falando contra outra categoria. O irmão que acredita numa doutrina mais estruturada biblicamente, fala mal daqueles que não entendem. Eu fiquei meio nervoso essa semana. O irmão falou uma porção de coisa errada lá, depois falou, esse pastor pentecostal, tudo mentiroso. Eu fiquei bravo, irmão, mas não podia fazer nada, só fiquei. Não é? O elemento não crê no batismo com o Espírito Santo, não crê na cura divina, não crê que Jesus vai voltar para buscar a igreja, e fica dizendo que nós somos mentirosos. E mesmo que fôssemos, irmãos, que interesse ele tem de espalhar isso para todo mundo? Tem que pregar a palavra, né? Então eu louvo a Deus, irmãos, quando eu vejo muita gente nos observando através da mídia, os nossos cultos. E vejo a grande diferença. A grande diferença. Porque, irmãos, a palavra de Deus, irmãos, é a única fonte. Irmão, se nós ensinarmos o que está dentro da Bíblia corretamente, não precisa falar contra aquele que está ensinando errado. Você fala o certo, irmão. A pessoa que ouve o certo, a Bíblia é a palavra viva e eficaz, vai, irmãos, dar resultados de crescimento espiritual. A gente só se preocupa um pouco e não poder expandir mais as nossas igrejas pelos bairros mais distantes um pouco, porque tem muita igreja, irmão, de garagem, fundo de quintal, que é um problema muito sério, irmão. Muito sério. E a palavra de Deus, ela é poderosa, irmão. Mas ela tem que ser falada, não criticada. Nós não podemos criticar o irmão que está falando errado. Deixa ele falar. Se nós murmurarmos dele ou criticarmos dele, nós estaremos errando de um outro lado. Então eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão nos ouvindo pela mídia. Pedir que os irmãos orem por nós, irmão, pelos irmãos que falam aqui, falam nas congregações, transmitem,
que nós tenhamos a palavra que o povo precisa ouvir. Nós tenhamos a mensagem que Deus mandou programar. A semente da vida. Semente da vida. Então eu quero nesta oportunidade, irmão, falar um pouco com os irmãos sobre o versículo 24 da leitura que nós fizemos. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Vamos aqui para a Bíblia. Quando João escreveu este assunto, o assunto parece que não tinha nada, na sua escrituração inicial, não tinha nada com aquilo que Jesus falou. Nós vemos aí que Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém, e ele chegando ali, muita gente saiu ao encontro de Jesus para conhecer Jesus, e até porque estava meio pitoresco ali aquela viagem, né? Jesus montado num jumentinho, né? Jumentinho é baixinho, né? Parece que eu vejo Jesus meio até arrastando as pernas no chão, né? Era uma coisa meia... não se via aquilo, né? Não se via aquilo, porque o jumento era para carregar carga, né? Aí Jesus pegou um jumentinho novo, parece que um jumentinho que não estava acostumado com gente em cima, né? Que Jesus falou que era um jumentinho, filho de uma jumenta, que nunca foi usado. Então me parece que eu vejo um jumentinho bravo, né? Meio pulando, meio dando salto. E Jesus em cima daquele jumentinho. Aquilo chamou a atenção. Meu pensamento é que aquilo chamou a atenção das pessoas. Até o Nazareno aí está montado num jumento. É o rei de Jerusalém, é o rei de Israel, vem montado no jumento. Nós estamos acostumados que os nossos reis vêm montados em cavalo branco, cavalos grandes, potentes, uma cavalaria para acompanhar. Ele vem montado no jumentinho. E ele vem passando por cima de uns ramos de mato, jogaram mato. E ele vem chorando. Vamos ver o que está acontecendo. E aí parece que tinha os gregos não se misturava muito com o judeu, com o samaritano. O grego era o dono da língua, o dono da ciência, da sabedoria na época. Eles mandavam na escrita, né? E o grego era o dono da linguagem, né? A língua falada era o grego aramaico, o grego acaipirado. E o povo foi olhar, e aqueles gregos, eles foram ver Jesus. Só que eles chegaram lá, irmão, tinha tanta gente e tal, e eles começaram então a procurar quem era discípulo, quem era mais chegado de Jesus, para poder encontrar uma brecha, né? Para ir ver Jesus. Então parece aqui que eles chegaram e chamaram Filipe, dizendo para Filipe que eles queriam ver Jesus. Filipe também não tinha muita facilidade. Ele chamou o André. E aí, André e Filipe pegaram aqueles gregos e levaram mais próximo de Jesus. E chegando ali, observando quem era Jesus, Jesus foi logo dizendo, respondendo algumas coisas que eles talvez quisessem saber, e o motivo deles quererem ver Jesus. Jesus disse, olha, o negócio é o seguinte,
Vocês estão chegando na última hora. Vocês estão chegando na última hora. Eu já fiz muita coisa, já resolvi muitos problemas, e vocês estão chegando agora. E é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: vocês não são filósofos? Vocês não são dono da cultura? Então, destrincha aí essa minha parábola. O grão de trigo tem que ser plantado, colocado na terra, mas se plantar o grão de trigo e ele não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, então ele vai dar muito fruto. Talvez aqueles gregos ficassem pensando, do que ele está falando? Agricultura? Nós não somos os agricultores do mundo. Quem são agricultores são eles. Os israelitas é que plantavam. O grego, o negócio dele era letra, escritura, poema, música, mágica, cântico. O negócio dele era um pouco mais de ciência. Mas Jesus continua: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Glória a Deus. Uma mensagem já de uma profundidade muito grande, irmão. E ele continua dizendo: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. E agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto eu vim a esta hora. Eu não posso pedir para o Pai me salvar, eu deveria fazer isso, mas eu vim para isso. Para isso eu vim. Então ele diz: então, Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Aquilo que parecia uma fantasia, aquilo que parecia uma brincadeira, de um jovem, de um moço andando em cima de um burrico, com um monte de mato na rua e passando por cima, aquilo que parecia quase nada, irmão, mexeu com as estruturas celestiais. Deus fala para aquele grupo. Quando Jesus diz: Pai, glorifica o teu filho, ele diz: eu já tenho te glorificado, mas eu te glorificarei de novo. Então, irmãos, o que nós queremos dizer aqui é que Jesus aproveitava todas as oportunidades para dividir o seu trabalho. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: o que eu vou fazer aqui, outros virão atrás de mim para fazer também.
Porque na oração que ele fez, ele disse: eu dei-lhes a glória que tu me deste. E então, agora, aquela glória que ele está pedindo, e que o Pai diz que já o deu, ele está dizendo: eu já distribuí. Então, quem quiser, me siga. Quem quiser, me acompanhe. Quem quiser, vem aqui fazer o que eu estou fazendo, porque aquele que perder a sua vida, achá-la. Mas aquele que proteger a sua vida, perdê-la. Então eu vim para que tenham vida. E se nós andássemos mais um pouco nesse assunto, íamos ouvir Jesus dizendo: eu dou a minha vida. Ninguém vai tirar a minha vida, mas eu vou dar a minha vida. Porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, com isso eu estou querendo dizer aos irmãos, abrindo aqui um assunto, usando esse versículo: se não morrer, fica só. Se morrer, dará muito fruto. Esse é o exemplo de Jesus. Jesus disse: eu vou morrer, porque se eu não morrer, eu não vou produzir. Mas se eu morrer, então vai se dar muito fruto. Então nós anotamos alguma coisa aqui. Jesus veio para morrer. Ele não veio, irmão, só para fazer obras milagrosas. Se bem que a sua morte é o maior milagre que o mundo já pôde ter. É o Deus humanizado se tornando defunto, né? Se tornando um cadáver, indo para a sepultura. Mas ele está dizendo: a semente precisa morrer. Então, ele veio morrer. Por quê, irmão? Porque ele não veio salvar as pessoas com o seu corpo. Ele veio salvar as pessoas com o seu sangue. O poder remidor, o poder de perdão de pecado, desde o passado, está no derramamento de sangue. Então a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ele não veio simplesmente para realizar obras faraônicas. Hoje nós encontramos igrejas enormes, só querem mostrar obras faraônicas. Inventam milagres, inventam doença, inventam coisas e pagam artistas para fingir disso, fingir daquilo, dar falso testemunho. Eles não querem ser chamados de falsos mestres, mas eles querem ter falsos milagres. Mas Jesus não veio aqui para isso. Se bem que todos que os procuraram saíram abençoados. Todos aqueles, não importa se era judeu, se era samaritano, se era... não importa o que era. A quem que pertenciam, se pertenciam à lei, se não pertenciam à lei, não importa. Pessoas que seguiam deuses estranhos, do paganismo, Ciro Finícios, por exemplo. Jesus olha para aquela mulher e diz: mas eu não vou poder pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha o estado espiritual que Jesus coloca aquela mulher.
tirar o pão dos filhos, que nem queriam ele, né? Nem aceitavam, nem estavam muito preocupados com o pão que ele estava dando. Porque eles queriam o pão que perece. Porque quando ele falou que tem que comer o meu corpo, beber o meu sangue, desviou tudo, foi tudo embora. A multidão de 5.000 homens que comeu o pão lá, quando Jesus disse, olha, vocês me buscam pelo pão que perece, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comeu o meu corpo, irmão, quem ficou naquela reunião? Quando ele fala de coisas espirituais, sumiu todo mundo. Jesus ficou até um pouco preocupado. Olhou para os discípulos, vocês também querem ir embora? Querem se retirar também? Aí Pedro, né? Pedro salta e diz, não, nós não temos para onde ir, não. Ele não está dizendo que não quer ir, ele está dizendo, nós não temos para onde ir, é só o Senhor que tem a palavra de vida eterna. E nós estamos interessados nesse negócio aí, da vida eterna. É nisso que nós estamos interessados, nesse negócio da vida eterna. É por isso que Jesus disse, você é um bem-aventurado, Bar-Jonas, porque você não revelou a carne e o sangue, mas revelou o meu Pai. Esse negócio de vida eterna é com Ele. Você deve glorificar a Deus, irmão, que tudo que você faz aqui é por causa da vida eterna, escondida em Cristo. Então Jesus veio para nos redimir, nos comprar, nos readquirir. Nós não vamos mexer muito aqui, porque é um assunto bastante conhecido. O homem está destituído, caiu da graça, caiu da glória de Deus, caiu da bênção de Deus, né? E perdeu a comunhão com Deus. E Jesus veio agora para fazer esse reatamento. Ele vem fazer esse reatamento. Então, ele precisava de readquirir. E é só o poder do seu sangue. Então, ele veio para redimir. Morrer sem reclamar. Morrer como um cordeiro mudo. Que é isso que Deus falou pela boca de Isaías. 700 anos antes, como um cordeiro mudo foi levado, não abriu a sua boca. Ele veio para isso. Então ele veio para morrer sem reclamar. Grava isso, irmão. Por quê, pastor? Já já você descobre. Morrer sem reclamar. Isto é, ser crucificado. E eu levaria mais longe, ser sacrificado. Sem reclamar. Os irmãos devem ter experiência própria, irmão. Quem já deu uma martelada no dedo? Você trabalha com isso. Então, você deve falar muita coisa que não devia falar. Porque na hora da pancada, irmão, junto com a pancada, sai alguma coisa. E quem não era crente, estava acostumado lá fora, né? E eu, por exemplo, que sou de uma raça que fala palavrão pra caramba, né? Que são os italianos é 3 palavrões e uma palavra correta, né? Então e é a hora que você dá uma martelada, irmão. Agora você imagina, Jesus levando martelada na cabeça, chicoteada, cravo, coroa de espinho, sem abrir a boca, sem reclamar, sem lamentar, sem dizer, para com isso, chega, não aguento mais, não, como um cordeiro mudo,
Ele está dizendo: preciso morrer. Eu tenho que morrer. Se eu não morrer, não vai dar fruto. Meu trabalho não vai valer nada. Eu preciso morrer. Eu preciso sofrer. Meu sangue tem que ser derramado. Então a Bíblia diz que ele sofreu, padeceu, como um cordeiro mudo. Para se dar fruto, precisa morrer. O trabalho que Jesus fez, irmão, deve ser seguido pela igreja. Por quê, irmão? Porque a igreja é o corpo de Cristo agora. A igreja é o corpo de Cristo. O cabeça foi embora, mas o corpo está aqui. E então, quando Jesus convidou os seus discípulos, um dos critérios que as pessoas deviam ter era negar-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Jesus podia fazer: toma a sua bagagem. Jesus podia fazer: toma o seu balaio. Por que ele diz: toma a cruz? Por que ele diz: toma a cruz, irmão? Porque cruz é lugar de sofrimento. Então quer dizer para você, irmão, que está aqui, para você que está em casa, irmão, não se preocupe, irmão. Se você tiver cruz, você suporta o sofrimento. Porque a cruz é símbolo de sofrimento. Não se carrega a cruz, irmão, para enfeitar. Hoje o pessoal bota no pescoço, faz de ouro, aquela coisa toda, né? Um falso cristianismo que não vale para muita coisa, né? Que de vez em quando você vê um camarada com a cruz pendurada no pescoço, mas tem uma cobra enrolada, né? Aí você vai falar para ele: não, essa aqui é de Moisés. Mas por que você está carregando a cobrinha de Moisés? Aquilo foi para levantar lá no monte, Maste, colocar uma cobra lá, para que todo aquele que fosse picado da cobra não morresse. Porque aquela cobra lá, ela estava simbolizando o Cristo que viria, para ser pendurado na cruz. Então ele disse para nós: toma a sua cruz e siga. Nós não gostamos muito. Nós gostamos de cruz para enfeitar a parede. Aliás, os cristãos fazem muito disso. E os romanistas mais ainda. Nós tivemos um deputado que foi presidente da Assembleia Legislativa. Ele passou 2 anos brigando com a Assembleia Legislativa de São Paulo, porque ele queria tirar a cruz que estava lá dentro da salinha da presidência. Então ele chegou lá e falou: a primeira coisa que tem que fazer aqui, tira essa cruz daqui. Aí deu problema, irmão. Aquela cruz fazia parte da simbologia, enfim, de que tinha proteção ali do crucifixo, aquela coisa toda. Ele ficou 2 anos, não pôde fazer nada. E eu trabalhava com ele naquele tempo. E a gente ia para lá, irmão, não podia fazer nada. Tudo que ia fazer, você vai deixar a cruz aí, a gente aprova. Se não deixar, nós não aprova. Então a cruz de Cristo é diferente. Não é para enfeitar a sala.
Não é para simbolizar nada, não. A cruz era para sofrer nela. Para mostrar para todo mundo que ele veio se tornar pecador com os nossos pecados. E isso dava a entender que Jesus estava sendo amaldiçoado, porque essa era a visão que se tinha de todo aquele que morresse na cruz. Todas as pessoas, que não foi só Jesus que morreu na cruz, muitas pessoas. Era uma das mortes que eram feitas, um dos martírios era ser crucificado. Alguns eram crucificados de lado, outros de ponta cabeça, enfim, conforme a culpa, né? Era a crucificação. Só que todos aqueles que eram mortos na cruz, tinha algumas coisas que eles não tinham direito. Por exemplo, é de ter sepultura. Quem morresse na cruz não era sepultado. Quem morresse na cruz era jogado no lixo que tinha do lado de fora do muro. Lá de fora do muro tinha a porta do lixo, então por aquela porta eles jogavam as pessoas que eram crucificadas, porque eram chamados malditos. Maldito é todo aquele que sobe na cruz. E Jesus foi lá, irmão. Mas ele não disse, ó, está aqui o maldito, olha o maldito aqui. Não. Ele disse, Pai, perdoa eles, Pai, perdoa eles, Pai. Perdoa essa gente, eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus. Ele está dizendo, eu estou morrendo, eu estou dando a minha vida, porque eu quero ganhar deles. Então o apóstolo Paulo, ele diz, eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele leva isso adiante, anunciando às igrejas que estavam abertas e que ele estava supervisionando, dizendo, eu vim aqui não para pregar doutrinas levantadas, faladas, preparadas, com palavras difíceis, mas eu vim aqui pregando o Evangelho do Cristo crucificado. Cristo crucificado. Então, Paulo se declarou aqui, crucificado com Cristo. Eu acho que não tinha Assembleia de Deus naquele tempo. E Paulo não era membro da Assembleia de Deus. Porque se fosse, ele diria, eu gosto do Cristo crucificado, mas glorificado. Eu prego Cristo glorificado. Com isso, muitas vezes, a gente acha que vale mais o glorificado do que o crucificado. Mas o glorificado, irmão, não salva. Quem salva é o crucificado. Agora, aquele que é salvo será glorificado. Então a Bíblia diz assim, se com ele morrermos, também com ele seremos ressuscitados. Se com ele sofrermos, com ele também vamos ser galardoados. E assim nós estamos aqui nesta noite, irmão, porque nós queremos, ainda que sofrendo, participar do gozo da salvação. Então a Bíblia diz que ele suportou a cruz, desprezou a afronta, mas assentou-se à destra da majestade de Deus. Por que ele suportou a cruz? Por que ele aceitou aquele sacrifício? E a Bíblia diz, pelo gozo que lhe estava proposto. Então, parece que antes dele vir para cá,
lá no céu houve uma reunião lá, e disse, ó, você vai lá, vai acontecer isso com você. Você vai sofrer, você vai padecer, você vai passar pela cruz, você vai passar pela morte, você vai pregar os espíritos em prisão, mas depois você vai sentar aqui, nesse trono. Então, pelo gozo que ele estava esperando acontecer. Então a Bíblia diz que ele suportou tudo. E hoje ele poderá, se ele voltar para buscar a igreja, e ver os irmãos subindo, diz que quando chegar lá, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Foi bom ter morrido. Eu sofri, mas eu salvei essa gente toda aqui. Eu comprei essa gente toda aqui. Essa gente toda aqui agora são teus filhos, Pai. Pai, está aqui todos os filhos que tu me deste. Está aqui. Então, a morte simboliza também a perca do egoísmo. João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. O mundo não deve ter prazer em nós. Tem irmãos que ficam com muita dificuldade, irmão, porque, irmão, meus parentes gostavam de mim, agora não gostam mais. Nós comia churrasco junto, agora eles fazem, não convida nós e tal. Irmão, Jesus disse, vocês não são do mundo. Se nós fôssemos do mundo, eles nos amariam. Mas porque não somos do mundo, eles nos odeiam. Mas nós estamos aqui, irmão, com a nossa varinha, pescando o peixinho que estão lá e trazendo para os pés de Jesus e aumentando o reino de Deus, fazendo prosperar a obra. Por quê? Porque ele morreu e o irmão está morrendo para o mundo todo dia. A Bíblia diz que nós morremos todo dia para as coisas mundanas. Cada coisa que tem no mundo que você não pode fazer, você está morto para o mundo. Aquilo não interessa para você. E isso faz com que você produza frutos, novas vidas, novas pessoas. Toda semente precisa morrer. Morre a semente do pecado e nasce uma nova criatura. A velha criatura desaparece e nasce uma nova criatura. O novo nascimento é mais ou menos o ensino que Jesus passou. Nascer de novo. Você nasceu da carne e agora você tem que nascer do Espírito. Então planta-se a semente incorruptível e ressuscita a semente, planta corruptível e se ressuscita a incorruptível. Planta-se na carne, colhe-se no Espírito. Você pode glorificar a Deus por isso. Toda semente precisa morrer. Para sermos servos de Deus é necessário morrer como Jesus, dar a sua vida para que a vida dele viva em nós. Jesus não vive na vida velha. Nós temos que deixar o tabernáculo vazio da velha natureza, do velho homem, do Adão, né? Daquilo que é símbolo do pecado, para que Cristo viva em nós.
Ele vem viver, e aquilo que você vive agora, você vive na fé do Filho de Deus. Você vive para servir a Deus. Então a Bíblia diz aqui, irmãos, que para aquele que vive a vida de Cristo, ele vive para a eternidade. Ele vive uma vida permanente. Só que precisa ser servo aqui. Precisa ser pequeno aqui, para ser grande lá. Se você for fiel a Deus aqui, nas coisas terrenas, você vive uma vida fiel, você vai ser colocado sobre o muito lá. Então o pequeno aqui, aquele mal amado aqui do mundo, é amado de Deus. Aquele que morre aqui para o mundo, vive para Deus. Então nós queremos falar aqui para os irmãos, um outro pontozinho agora. Aquele que se humilha, será exaltado. E a exaltação é ter abundância de vida. O que é ser humilde? Submisso, subordinado a Deus, a sua palavra, a obra que Ele realizou, e ao Espírito, irmão, de submissão. Nós não temos muito tempo, mas nós poderíamos falar a respeito de Jesus. Jesus disse, olha, o que eu vim fazer aqui, eu não faço por minha conta. Eu não vim fazer o que eu quero aqui. Perguntava alguma coisa, para isso aí não é comigo. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim aqui para falar aquilo que vocês querem ouvir. Eu vim aqui para falar aquilo que meu Pai mandou falar. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade. A minha vontade era outra. Minha vontade é matar todos vocês e fazer uma raça nova. Mas eu não vim para isso. Eu vim aqui para realizar a obra que meu Pai mandou realizar. Então o Senhor vai realizar a obra, e quando o Senhor voltará, eu vou voltar como meu Pai determinar. O Filho do Homem vai como dele está escrito, como dele está determinado. Eu vou cumprir toda a justiça. Quando João Batista foi batizar Jesus, você já tem, logo a primeira reação de João Batista era não batizar Jesus. E olhando eticamente, ele estava certo. Ele estava certo. Está olhando para aquele moço, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está olhando para aquele moço que é diferente dos outros. E quando ele chega perto de João Batista diz, não, eu não posso batizar o senhor. Não, senhor, é eu que preciso ser batizado. Jesus diz, não, mata a semente, porque se ela não morrer, não vai dar fruto. Mata a semente. Todo mundo vai achar que o senhor é um pecador. Mata a semente. Não importa o que vão achar. Deixa para que se cumpra toda a justiça. Eu sou aquele que veio para dar cumprimento às determinações de meu Pai. Pode me batizar. E eu vejo João Batista batizando aquele moço, e o Espírito do Senhor descendo sobre ele. Realizando, irmãos, a vontade do Pai. Só isso? Não. Tinha uma multidão lá. Se João Batista só tivesse visto o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba, pode ser que os outros não tivessem visto. Possivelmente não viu. Porque a palavra que João Batista fala ali é que ele viria.
E que aquela pomba também não era nada material, então não era para qualquer um ver. Mas quando Jesus sai da água, o céu se abre. E lá de dentro sai uma voz: esse aí é o meu filho amado, em quem me comprazo. Momento de alegria. Mas daí 3 anos e meio, ele está lá de braço estirado, amado do Pai, querido do Pai, filho unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade, dizendo para todo mundo que é a luz do mundo. E agora está de braço estirado. Por quê? Porque Deus amou mais nós do que o seu filho, naquele momento. Diz que ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu filho. Ele não emprestou, não, ele deu. Então é por isso que Jesus disse: ninguém me mata, eu vou me entregar. Pai, recebe o meu espírito aí. Pai, está tudo consumado. Está realizado. Glória a Deus por isso, irmão. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo está escrevendo isso. Eu não sei se nós escreveríamos. Não sei se os pastores escreveriam isso. A gente acha tão bonito que Paulo escreveu aqui, irmão. Mas será que a gente escreveria isso? Já estou crucificado. Dói. Machuca. Traz amargura. Traz revolta. Pastor Hélio, você é mais antigo do que eu. Você já passou algum momento de crucificação, né? É gostoso, irmão? Não é bom. Algum tempo atrás, irmão, eu disse a um grupo de obreiros que nós, obreiros, precisamos aprender, se não conseguir executar, pelo menos saber. Todos nós precisamos ser, de alguma forma, crucificados. Todos nós. Então, eu posso, as irmãs devem poder também, os irmãos também, se crucificar. Só que para mim me crucificar, irmão, eu posso pegar um cravo e atravessar os pés. Tem uma mão para bater o martelo. Eu posso crucificar uma das minhas mãos. Eu tenho uma mão para bater o martelo. Mas e essa mão aqui? Essa que bateu o martelo nesse cravo, essa que bateu o martelo no cravo do pé, essa mão. Essa é a mais perigosa, irmão. Porque em cada lugar que nós formos, irmão, nós vamos encontrar um irmão com um martelinho na mão e com o cravo na mão para vir pregar essa. Você que é pastor, lembre disso, irmão. Aonde você for, irmão, você vai encontrar o irmão te esperando lá com o martelinho na mão.
Você crucificou os pés, crucificou a mão, mas você tem que dar uma mão. Para o irmão do martelinho bater o prego. O irmão do martelinho está aqui hoje, irmão. Se não está, vai chegar. O irmão do martelinho está aí. Agradecendo a Deus pelo pastor que prega, pelo pastor que ora, pelo pastor que dá conselho. Ele está agradecendo o pastor que está meio crucificado, mas ele precisa também dar uma martelada. E aí ele vai encontrar um negócio aí para pregar a mão do pastor, a mão do pregador, a mão do mensageiro, a mão daquele que lhe ajuda. Ele vai pregar. E Jesus disse: precisa ser crucificado, não é só meio corpo. Crucificação é total. Coroa de espinho, chibatada, cravo, martelada. É por isso que neste mundo tereis aflições. Neste mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. E eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Ele poderia dizer: se bem que comigo ninguém esteve. Porque lá em Isaías, eu sozinho pisei o lagar. Ninguém esteve comigo. Eu sozinho pisei o lagar. Esta roupa está salpicada de vermelho, porque eu pisei o lagar. Irmão, você tem a roupa lavada no sangue de Jesus, mas eu não tenho visto mancha vermelha de sangue. Nós queremos a roupa branca sem usar o vermelho. Sua panela, minha irmã, que tem aquele cascão preto no fundo, só vai sair se você esfregar o bombril lá. O atrito do bombril com aquele cascão é que vai fazer o brilho da panela aparecer. Então é preciso, irmão, é preciso morrer, ser sacrificado, padecer. Ser morto, crucificado. Isto é deixar a vida pecaminosa. Gálatas 6:14. Vamos ver se algum irmão me ajuda. Gálatas 6:14. Mas longe seja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Longe de mim me gloriar. E se tiver que me gloriar, que eu me glorie na cruz de Cristo. Por quê, irmão? Porque eu estou crucificado para o mundo. O mundo também está sacrificado ou crucificado. Mas vamos para Romanos 6, verso 6. Romanos agora, 6 e verso 6. Diz aqui: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, irmão, para você não servir o pecado, você precisa ser crucificado. O seu corpo do pecado precisa estar crucificado. Morto para o mundo e vivo para Deus. Você já experimentou fazer qualquer coisa com um morto? Você pode fazer cosquinha na sola do pé dele. Aliás, é uma das provas que o médico faz, né? Está morto, passa um estiletezinho no pé
Porque se ele, qualquer sinalzinho de vida que ele tiver, ele vai sentir. Mas quando você passa o estiletezinho no pé e o camarada não faz nada, ele está morto. E a Bíblia diz que você precisa estar morto para o mundo, irmão. Eu tenho uma cena que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu era menino ainda, e morreu o filho de uma vizinha, e eu não esqueci porque minha tia estava em casa, e ninguém sabia direito se o menino estava morto, se não estava morto. Então vai lá e olha, acha que está morto, acha que não está morto. A minha tia foi lá e disse, me dá um espelho, vocês têm um espelho aí? Aí pegaram o espelhinho, estava pendurado lá na parede, ela pegou o espelho e colocou assim no rostinho dele. E tirou e olhou, está morto sim. Falei, uai, mas será que o espelho falou para minha tia que estava morto? O que aconteceu? A criança não estava respirando. Então, o embaçado da sua respiração não saiu no espelho. O espelho acusou que estava morto porque não fez o bafo no espelho. Irmão, o mundo tem que botar o espelho na sua cara. E a hora que tirar, fala, não, esse aqui não tem bafo de vivo, não. Esse aqui está morto para o mundo. Glorifique a Deus, irmão. Satanás vem colocar o espelhinho para ver se tem ainda vida mundana, pecaminosa, malícia, maldade, mas de repente ele olha e fala, aqui não dá para aproveitar mais nada, já está morto. Aleluia, Jesus. E na medida que você morre para o mundo, você vive para Deus. E aí que você está vivendo para Deus, você encontra o apóstolo dizendo, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam conforme a carne, conforme o mundo, mas conforme a palavra de Deus. Glória a Deus. Corpo do pecado é desfeito, passa da morte para a vida. Por isso que eu fico meio preocupado com aquele irmão que está dentro da igreja, irmão. Todo mundo dá glória, ele não dá. Todo mundo ora, ele não ora. Todo mundo canta, ele não canta. Todo mundo dá aleluia, ele não dá aleluia. Todo mundo cumprimenta com a paz, se ele sai emburrado. Irmão, eu tenho muito medo. Esse irmão está vivo, está embaçando o espelho, irmão. O espelho dele está embaçando. Qualquer coisinha que fizer com ele, ele treme. Qualquer coisinha ele briga. Ele está vivo. Não vai fazer cosquinha no pé dele não, que se ele dá coice, irmão. Não vai não. Deixa ele lá, ele está vivo ainda. Está vivo para o mundo. Fala palavrão, xinga, fala mal dos outros, conta mentira. O espelho está embaçado, irmão. O espelho está embaçado. Mas o sangue de Jesus está aqui, irmão. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos justificados do pecado para fazermos a obra de Cristo. Então morrer para Cristo, para que Cristo possa viver em nós. Morrer para o mundo, para que Cristo possa viver em nós. Cristo vivendo em nós, irmão, vai haver alegria, virtude, operações, milagre, língua estranha, graça, prazer, satisfação, paz, júbilo, sorriso, alegria, satisfação, prazer. Está dando para entender, irmão? E a Bíblia diz que seremos mais do que vencedores, campeão dos vencedores. Pode dizer, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para me conservar até aquele dia final. Ele escreve para os coríntios,
Ele diz: nós não precisamos carta de recomendação de vocês para nós, porque vocês são a carta lida. Ninguém precisa assinar abonando a sua crença, a sua fidelidade, a sua vida espiritual. Ninguém precisa, naquele tempo. Mas até hoje a gente ainda faz carta, irmão. E muitas vezes passamos vergonha. Nós abonamos que aquele irmão está em plena comunhão, ele chega lá em pecado. Porque nós não enxergamos por dentro, né? Nós tivemos um irmão aqui que saiu daqui muito tempo. Saiu, foi embora, foi trabalhar fora, me mandou diversas mensagens, estava alegre, contente, foi consagrado para o ministério, foi dirigir igreja, amém, graças a Deus. Mas ele tinha me dado alguns trabalhos aqui, irmão, só que passava, né, irmão, aconselhava, passava. Aí um dia eu recebi um aviso dele, telefônico. Ele me telefonou: pastor, eu quero pedir oração, o irmão orar por mim, porque eu estou com câncer, e eu queria que o irmão me ajudasse, mas eu não posso exigir, irmão. Falei: o que o senhor precisa, irmão? Eu preciso que o irmão me perdoa. Falei: irmão, quase 15 anos que eu tinha saído daqui, né? Falei: mas faz tanto tempo que a gente não está junto, não se vê. Não, pastor, lá no hospital, irmão, eu estava com certeza que eu ia morrer. E Deus me despertou que eu tinha que pedir perdão para o irmão. Por quê, irmão? Porque eu enganei o irmão. O que o irmão fez? Irmão, eu estava em pecado, irmão. Quando eu saí daí, eu estava em pecado. Eu saí daí em pecado, irmão. E eu vim para a cidade que eu estou agora. Deus não tem me abençoado aqui, irmão. Mas se eu morrer assim, eu vou para o inferno, irmão. Porque além de eu ficar, eu menti para o irmão. Falei, peguei a carta, pedi a carta. Eu falei: você mentiu uma porção de vezes. Você mentiu para ser consagrado, você mentiu para ser dirigente de igreja, você mentiu cada dia que você pegou no cálice para tomar a Santa Ceia. Você tem que pedir perdão para o dono da obra. Não foi só para mim, não. Você pode ter me enganado, mas o seu negócio é com ele lá. E agora, irmão, como é que eu faço? Falei: você entrou pelo caminho certo, você pediu perdão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado, alcança a misericórdia. Fiz uma oração por ele. Falei: irmão, se depender do meu perdão, você vai para o céu. Agora, o negócio, eu não sei como é que você está com Deus. Porque, irmão, eu fico meio assim, desconfiado. De um irmão que está em pecado, e ele fica 10, 12, 15 anos em pecado, e não comete outros pecados nesse período. Ele, sabendo que ele não está bem com Deus, ele deixa passar outras oportunidades e não peca. Eu duvido que uma pessoa que está em pecado tenha força para vencer o pecado. Então, se ele já cometeu um pecado, está consciente que cometeu um pecado, precisa consertar aquele pecado. Se aparecer uma outra oportunidade, ele vai pecar, um em cima do outro, irmão. Quem peca um, peca dois, peca três, porque não é pela quantidade de pecado que você será condenado, é pelo pecado. Então, quando Paulo diz aqui que morreu para o mundo, irmão, tem que morrer mesmo. Não é ficar carregando o pacote do mundo como crente, porque você só perde tempo. A Bíblia diz que aquela alma que pecar, essa morrerá. O pai não salva o filho não salva o pai. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Então precisa muito cuidado nessa hora, nessa situação. Mostrando aos irmãos, então, que é necessário. Falando da carta. Então dei uma carta para ele, até bonita, né? Congregou conosco, papapá. Floriana, o nosso secretário ali tem uma prática tremenda, coloca lá, né? Tá. Um monte de coisa, então vamos orar, Deus abençoe os irmãos, né? Aproveitar para saudar os irmãos aí com o Salmo 133, tá? Aquela coisa toda, né? A gente
Faz uma carta bonita. E o irmão pega aquela carta bonita, mas não resolve, irmão. Paulo diz assim: aquele que está crucificado em Cristo não precisa de carta de recomendação. Porque vós sois a carta. Seu jeito de ser, sua maneira de estar na igreja, sua maneira de falar, sua maneira de viver, mostra quem você é. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, escolhidos para Cristo, para darmos frutos e para que o nosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Para o fruto aparecer lá na árvore, a semente precisa morrer aqui. Morre a semente aqui e aparece o fruto lá. Só que aquele fruto vai ter muitas mais sementes do que aquela uma semente que morreu. Então morre uma e aí nasce um montão. Jesus morreu. Quanta semente tem hoje, irmão? É? Quanta semente está espalhada nesse mundão aí? Glória a Deus. E, irmãos, nós temos irmãos que têm espalhado semente e que têm morrido semente e que têm produzido árvores. Esta igreja já produziu muitos pastores, já produziu muitos líderes, já produziu muitos professores de escola dominical, já produziu muitos músicos, muitos cantores, muitos diáconos. E quanta gente foi nascido da semente, foi plantado, e nós louvamos a Deus por isso. E continuamos, irmãos, semeando, plantando e fazendo a semente morrer para o mundo, para ressuscitar para a vida. Amém? Deus abençoe os irmãos.